Pra isso, eu tô de volta nessa mesa pra dois com Ricardo Meira. Ricardo, um prazer ter você de novo pra gente falar sobre os assuntos que eu amo tanto. Prazer é meu. Tava com saudade de você já. E o assunto, gente, eu tava, que nem boa parte da população, eu tava ali mexendo no Instagram e eu vi lá arquitetura afetiva. E era um vídeo de um vovozinho, ele com o netinho dele, andando por uma calçada que tinha acabado de colocar o concreto, o cimento, não sei, o Ricardo vai saber melhor do que eu o que é aquilo. E aí tinha os passinhos dos netinhos para quando secar, né, ficar a marca dos pés dos netinhos lá na calçada. E chamava aquilo de arquitetura afetiva. Eu falei, existe isso, Ricardo? E ele falou, existe. Então existe, verdade verdadeira. Existe. É até legal esse vídeo como exemplo, né, essa metáfora, porque o que a gente tem? Uma calçada que foi desenhada para ser de um jeito, que o piso tem que ser retinho, lisinho, tem que esperar o cimento secar para você poder pisar e vira uma calçada como a gente tem em qualquer lugar do mundo. Aí quando a criancinha pisa no cimento úmido e fica a marca dela, ela não é mais só uma calçada, é aquela calçada que aquele menino pisou, que todo mundo que conhece, até ele quando crescer vai olhar. Quem nunca fez isso, né? Botar o nomezinho ali na calçadinha com cimento fresco, né? Fulano ama não sei quem, fora não sei que lá, né? A gente bota essas coisas em árvore e tal. Então, assim, de certa forma, transgride um script, mas confere àquele espaço, que seja até uma calçada, o poder de ser um lugar. Espaço é uma coisa, lugar é outra. O que é lugar? Lugar é um espaço com memória. Uau, que poético, que lindo. Então, qualquer espaço em que você constrói uma memória, e pode ser qualquer tipo de memória, boa ou ruim, isso vai para a tua cabeça. E olha que interessante. Eu devo até ter falado isso aqui já em algum momento, né? Eu sou professor num curso de neuroarquitetura, inclusive. Uma das coisas que a gente costuma falar, e outros professores também, é que a área do cérebro responsável pelo processamento de lugares, de espaços, o seu Waze, como você processa, onde que eu estou, o espaço é esse, o tamanho, é o hipocampo. E é a mesma área responsável pelo processamento de memórias episódicas, que são as memórias de longo prazo. É por isso que você está em casa e aí vai para a sala e fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? E aí você volta para lembrar do que você veio fazer. Porque quando você volta para onde você estava, você consegue resgatar essa memória em função do lugar em que você pensou isso. Então tem uma explicação até cerebral aí. Então o espaço, para ser lugar, tem que ter memória. E para ter memória, tem que ter algo que resgate as memórias. Então quando você coloca o teu dedo no espaço, um quadro, uma lembrança de viagem, você que viaja como eu, viaja pra caramba, né? Qualquer coisinha, um imã de geladeira, até coisas que fujam da regra, da norma do, entre aspas, bom gosto, ou algo que fuja da decoração pré-determinada, faz com que aquilo seja o seu lugar. Então, quando a gente fala de arquitetura afetiva, a gente está falando de entender esse processamento de informação que o espaço me dá. Então, eu tenho a percepção de onde eu estou, captado pela minha visão, pelo meu olfato, né, pela minha audição. Essas informações que são percebidas, elas são processadas, então eu tenho cognição. Esse processamento vai gerar emoções, essas emoções vão despertar sentimentos, e esses sentimentos vão gerar memórias. Quanto mais emocionalmente intenso é uma memória, mais tempo ela dura. Então a arquitetura afetiva é aquela que me remete a memórias, boas ou ruins. Por isso que a gente consegue, às vezes, quando tem uma memória muito intensa, a gente consegue lembrar do lugar que a gente estava, né? Exatamente. Eu faço isso nas minhas aulas. Assim, onde é que você estava no 11 de setembro de 2001? Todo mundo lembra. Aí eu pergunto, onde é que você estava no dia 12 de setembro de 2001? Ninguém lembra. Ué, mas dia 12 veio depois, é mais recente. Por que eu não lembro? Porque não teve um fato emocionalmente intenso que gravasse essa memória na minha mente. Antes eu estava estudando no mestrado no turismo, eu falava dos não lugares, eu ficava achando, como assim não lugar? O que é não lugar? Aí não lugar é isso, assim, é um aeroporto que é tudo igual, não fede nem cheira. Um aeroporto é quase tudo igual, rodoviária é quase tudo igual, tem uns departamentos, quase tudo igual, e não tem um diferencial que torna ele um único ou desperte alguma coisa na gente. E olha que interessante, você falou do aeroporto, eu viajo pra caramba, eu vou praticamente 3 vezes por mês, eu vou pro aeroporto. E aí a gente passa ali pelo embarque. Todas as vezes que eu passo por ali, eu me lembro do dia em que eu me despedi da minha filha, que mora na Itália,
que já se mudou tem 4 anos, eu me lembro do dia que a gente se despediu. Então aquele espaço que era um não lugar, para mim é um lugar, porque me lembra o dia que eu me despedi da minha filha. Olha como isso é forte. Às vezes não precisa nem ter nada, basta a memória. Só que quando você coloca alguma coisa nesse lugar, um quadro, uma foto, um imã, um presente que você ganhou, a plaquinha aqui, Jornal Nova Brasil, a gente contextualiza aquele objeto na forma de uma memória e ele vira um lugar, confere pertencimento a ele, a gente se sente pertencente àquele espaço. É o que a gente devia fazer na nossa casa. Olha, e trazer elementos da nossa história o tempo inteiro pra colocar aquilo ali. Sabe disso? Eu fico assim, tem umas casas que eu acho linda, acho bonita, mas eu tenho essa expressão, eu gosto de falar com meu marido, cara, mas parece showroom. Assim, não tem nada a ver com esse negócio. Assim, parece um negócio monstruário que teria qualquer casa, não é uma casa minha, né? A nossa casa tem isso, e como a gente mudou muito, tem um pedaço de cada casa que a gente já morou, que vai trazendo junto e compondo aquele novo espaço. Como é que as pessoas em casa, como é que se orientam, Ricardo, para poder dar esse aspecto mais, colocar mais coisas afetivas dela lá, assim, para ter esse conforto maior, ter uma coisa legal. E o contrário também, às vezes talvez fazer um exercício de identificar o que ali não tá te trazendo, às vezes, uma memória legal, né? Tem gente que trabalha só com isso, assim, usa até métodos não convencionais, esotéricos e tal. Eu não vou entrar nesse método, senão a gente vai perder a audiência, mas você pode fazer por conta própria, evidentemente, botar um quadro onde você quiser, ou contratar um profissional que vai te auxiliar nisso. Um dos conflitos que nós arquitetos enfrentamos é quando um potencial cliente chega com um monte de foto de ambiente, de imagem, olha, eu gosto disso, gosto daquilo. Parte do nosso trabalho é entender por que a pessoa gosta e não necessariamente reproduzir uma solução que o cliente traz pronta, porque aquela solução não é dele, não é para ele, mas é uma referência estética, plástica interessante e precisa ser considerada. Eu, por exemplo, até como profissional, eu gosto muito do minimalismo, espaços com pouca coisa, mas é uma coisa minha. Eu não posso necessariamente transferir isso para qualquer cliente meu. Eu preciso entender que tem cliente meu que é totalmente contrário disso. E se eu for um bom profissional, e se eu decidir atender esse cliente, eu preciso ter essa sensibilidade de, dentro dos valores que eu tenho como profissional, né, e como ser humano, traduzir da melhor maneira possível os desejos do meu cliente. Que legal. E que elementos você sugere as pessoas colocarem? Muito foto, muito... O que a gente chama de memorabilia, né? Memorabilia. Não é uma palavra em português, assim, em inglês eles usam muito. Fotos, principalmente, é uma coisa que a gente tem pouco, porque foto... A gente parou de revelar também, né? Revela. Hoje a gente imprime. Não é isso. Imprime emoldura, mas você pode ter não só... Hoje você pode ter até o porta-retrato digital que vai... gente, é a minha dica da vida, assim, que a gente chama de pílulas de felicidade. Isso. Eu e meu marido lá em casa, que ele encheu a casa de Google Home lá, e aquele Google Home tem a tela maior, e a gente coloca as fotos, então, volta e meia a gente tá cozinhando, a gente não sei viagem pra não sei aonde, olha a gente com nossos pais não sei aonde. Dá uma pílula de felicidade ao longo do dia. Às vezes é um livro que você comprou, livro... vou te contar um segredo. Tem gente que compra livro só para decorar, que nunca abre, assim. Tem até o nome, assim, livros para decoração, que é aquele bem grosso, com a capa bonita, que você nunca vai abrir, mas fica lindo na mesa de centro. Se a capa, se o tema disser um pouco sobre você, bacana, você gosta de música, de cinema, aí tem lá o livro sobre... Por exemplo, eu tenho um livro lá que tem os roteiros do Tarantino. Obviamente eu tenho muita coisa sobre arquitetura, mas se você for lá no meu apartamento, que é pequenininho, vai ter miniaturas de Star Wars, vai ter coisa de arquitetura também, do Batman, que eu gosto. É até uma briga lá em casa, porque a casa tá meio masculina demais. A gente tem que dar uma equilibrada nisso. Tem que ter uma coisinha mais feminina também. Plantas, e não só a planta, porque ela tem a ver com biofilia, com natureza. A gente já falou disso aqui, né? Mas talvez o cheiro daquela planta te remeta a algum lugar, te lembre alguém, alguma experiência, ou faça com que as pessoas se sintam de determinada maneira. Porque a arquitetura afetiva não é só para quem mora, é para quem frequenta o espaço. É a samambaia de vó. Gente, eu adoro entrar em casa com samambaia de vó. Assim, eu saio da minha vovó, assim, as samambaias lá. A nossa casa, a gente tinha 1 milhão, a gente morava numa casa, a gente tinha 1 milhão de plantas. Quando a gente mudou pro apartamento, a gente não quis se desfazer da canção da Índia, porque ela era tão querida da gente, foi a nossa primeira planta na casa. Enfim, tem isso, tem uma história demais. Tão nossa. Ela sustenta bem no apartamento. Então a gente falou, não, na nossa canção da Índia, a gente adora esse nome, tem que estar aqui na nossa casa, assim. São essas coisinhas, né, que fazem sentido e... O ideal é que tudo que você colocasse no seu ambiente, eu vou falar da casa porque é o ambiente mais usado por nós, né? Tudo que fosse colocado ali tivesse alguma história, porque se tem história, tem memória.
História sua, a gente não é nada só que tá na moda, que é tendência, colocar essa, sei lá, uma trepadeira cobrindo toda a parede, você nem... Exatamente. E se aquele mobiliário tem um estilo com o qual você se identifica e conta um pouco de quem você é, ok. É afetivo para você, pode não ser para os outros, mas é para você. Então, eu acho que é importante que você se reconheça no lugar e trabalhe toda essa ornamentação, essa decoração, a ambientação, a escolha de materiais da melhor maneira possível para refletir quem você é e do que você gosta. E o arquiteto que não entende isso, tá errado. Adorei. Para os arquitetos que estiveram vindo a gente, também para todo mundo que quiser acompanhar um pouquinho do seu trabalho, das suas dicas de stand-up comedy, que agora a gente tem isso. Nosso colunista menina. Agora também faz shows de stand-up. Né? Longa história. Longa história, mas ele explica tudo isso lá no Insta. Ricardo Meira. Muito fácil, né, Ricardo? @Ricardo Meira _. Tô ali. Qualquer novidade, dúvida, pergunta, anseio, angústia, estamos à disposição. Fechou. Ricardo, mais uma vez, muito obrigada. Tava morrendo de saudade do nosso bate-papo de segunda-feira. Começar a semana muito bem. Valeu. Valeu.